Eie. 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 Tudo bem, meu irmão? Como é que vai? Tudo na paz? Obrigado. Boa noite, meus irmãos. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Filipenses, capítulo 4. Nós vamos ler o verso de número 6. Filipenses 4, o verso de número 6. Olá, boa noite. Se você pudesse colocar em pé no seu lugar para acompanhar essa leitura, e assim a gente dá início a esse momento de estudo da palavra, mas também de oração. Filipenses 4, a partir do verso 6, diz assim: não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. A gente pode orar porque nós sabemos do Deus que nós temos. Nós podemos trazer a nossa oração, a nossa súplica, a nossa petição, porque nós cremos num Deus que derrama graça na nossa vida. Então vamos orar e vamos consagrar esse tempo, que esse momento de edificação pela palavra, esse tempo de oração, seja um momento para aquietar a nossa alma e o nosso coração na presença do nosso Deus. Vamos orar? Senhor, muito obrigado, Deus, por essa noite. Te agradecemos o privilégio que temos de orar. Obrigado, Deus, porque pela Tua palavra nós podemos conhecer esse Deus grandioso, esse Deus maravilhoso, esse Deus que é soberano, esse Deus que tem todo o domínio, esse Deus que nos ama, esse Deus que derrama graça sobre nós. E por isso, ó Deus, nós oramos com graça, oramos diante do Senhor, trazemos a nossa súplica e o nosso clamor, e trazemos também as nossas ações de graças, porque o Senhor é aquele que tem cuidado da nossa vida. Então, Deus, consagramos a Ti esse tempo e oramos assim em nome de Cristo Jesus. Amém. Vamos louvar o nosso Deus. Amém, irmãos? Ele exaltado.
sempre reinar. Terra e céus, glorifica o seu santo nome. Rei exaltado, o Rei exaltado nos céus. Rei exaltado, o Rei exaltado nos céus. Rei exaltado, o Rei exaltado nos céus. Aclame ao Senhor. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor.
Amém, glória a Deus. Você pode assentar no seu lugar. O texto que nós vamos meditar nessa noite está em Atos capítulo 2. Nós vamos ler o versículo de número 42. É um versículo bem conhecido. Atos 2, 42. A palavra diz o seguinte: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Vamos ler mais uma vez. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Vamos orar mais uma vez. Feche seus olhos aí. Peça ao Senhor que Ele possa ministrar o nosso coração, falar o teu coração, que esse tempo também de oração diante do Pai seja um tempo de refrigério para a nossa alma, um tempo de a gente poder descansar e confiar na provisão e no cuidado do nosso Deus. Pai, obrigado por essa noite, obrigado pela Tua palavra, obrigado porque temos a Tua palavra, Deus, e ela nos revela o Teu caráter, ela nos revela o Deus que o Senhor é. Isso traz confiança à nossa oração na Tua presença. Então, Senhor, fala conosco por meio dessa palavra, que sejamos impactados pela aquilo que o Senhor tem a ministrar, e também esse tempo de oração seja um tempo de refrigério na Tua presença. Oramos em nome de Cristo Jesus. Amém. Nós temos caminhado aqui ao longo desse mês de janeiro e falando sobre oração, para compreendermos essa dinâmica da oração e como ela é importante na nossa vida com Deus, mas também na nossa vida como comunidade, como igreja do Senhor Jesus. Se você estava aqui, você lembra que nós começamos esse momento, esse tempo, falando sobre a oração de Daniel, quando ele percebe que Deus estava ali pronto a libertar o povo da escravidão lá da Babilônia. Ele então se põe a orar. E nós entendemos que o motivo de orarmos, a razão de orarmos não é porque temos algum tipo de necessidade, mas nós oramos porque sabemos que Deus controla todas as coisas. Ele é soberano, Ele tem o poder e Ele conduz todas as coisas. Por isso nós podemos pedir, por isso nós podemos suplicar, por isso nós podemos clamar. Depois nós caminhamos um pouquinho e a gente estudou a oração do profeta Abacuque, que ele então pedia a Deus para que o Senhor pudesse mudar a realidade daquele momento em que ele vivia, aonde havia muita luta, muita aflição, um povo que não era temente a Deus. Deus dá uma resposta a ele e ele não compreende. Ele não consegue entender a condução do Senhor naquele instante. Então, ele vai se colocar à torre de vigia e ali então ele ora para tentar ouvir de Deus e conhecer do Senhor a vontade dEle, os desígnios dEle, a direção dEle. Então, nós também oramos para conhecer a Deus, a vontade dEle, compreender aquilo que talvez Ele está fazendo no nosso tempo. Depois nós estudamos a oração de Jesus, quando Jesus ensina os seus discípulos a orar e aquela forma dele organizar a sua oração. Primeiro, aquilo que dá honra e glória ao nosso Pai. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Pede para que a vontade dele seja feita. E essa é uma oração às vezes difícil de fazermos, porque às vezes estamos vivendo situações, circunstâncias que a gente fica temeroso daquilo que é possível acontecer. Mas ele pede coisas simples, o pão nosso de cada dia,
ele é simples no seu pedido, porque ele sabe que Deus cuida, mas o mais importante, ele pede para que ele não caia em tentação, ele pede para que ele possa continuar andando na presença do Senhor. E hoje nós nos deparamos aqui com esse texto da palavra de Atos, capítulo 2, e o livro de Atos é o livro da inauguração da igreja. Se você ler aí o livro de Atos por inteiro, você vai perceber que aqui é o movimento do Espírito de Deus convertendo e trazendo pessoas para a sua presença, constituindo assim de uma forma clara o povo de Deus, que agora não é mais aquele povo da aliança de Abraão, Isaque e Jacó, mas agora um povo da nova aliança em Cristo. Então esse povo não são aqueles que são descendentes de Abraão, Isaque ou Jacó, mas aqueles que fazem parte da igreja do Senhor Jesus, porque creem no nome de Cristo. Então o livro do Atos vai mostrar esse desenvolvimento ou esse desenrolar da igreja do Senhor Jesus. E aqui nesse versículo, o autor ele vai nos dar 3 características extremamente importantes na vida da igreja. Ele vai falar sobre a doutrina dos apóstolos, isso tem a ver com a importância da palavra, dos princípios, da lei de Deus, o conhecimento da palavra do Senhor. Ele vai falar dessa comunhão, o partir do pão, esse relacionamento no meio da igreja, porque a igreja é feita de comunidade, de pessoas, ela é uma família, e então nós temos comunhão entre nós, mas ele também vai falar da oração. E o J.I. Packer, ele vai ter um comentário e ele vai dizer que a oração é o grande link dessas 2 grandes áreas que o autor de Atos vai apresentar: palavra e comunhão. A oração, ela como se fosse essa engrenagem que faz com que essas 2 coisas possam caminhar no meio do povo, no meio da igreja, e assim a igreja ser realmente igreja do Senhor Jesus. Então ele vai nos apresentar que, primeiro, nós só oramos porque nós nos dedicamos na doutrina dos apóstolos. E ele vai dizer isso na seguinte condição: você só fala com Deus, você só se dispõe a falar com o Senhor, você só se dispõe a orar porque você conhece esse Deus. Você só se dispõe a buscar a presença dEle em oração, a colocar diante dEle os seus pedidos, a falar com Ele o seu clamor, a gastar esse tempo nesse diálogo com Deus, se você sabe quem é esse Deus, se você conhece esse Deus, se você compreende coisas importantes a respeito desse Deus. Por isso, essa perseverança na doutrina dos apóstolos. Se nós não conhecemos Bíblia, se a gente não conhece a palavra, se a gente não conhece a história do nosso Senhor, e aqui eu quero fazer aqui um parênteses, Tem muita gente que acha que a Bíblia é a história do povo de Deus, mas a Bíblia é a história de Deus, porque é Deus se revelando ao seu povo na história. Então, se nós não conhecemos esse Deus, se a gente não tem esse entendimento a respeito daquilo que Ele é por nós, geralmente a gente não ora. Se a gente não compreende que Ele é um Deus de amor, se a gente não compreende a sua graça, se a gente não entende que Ele é um Deus soberano, se a gente não entende que Ele conduz a história, se a gente não entende que Ele é o Criador, se a gente não entende que Ele está no nosso meio,
se nós não compreendemos essas coisas, se nós não entendemos pela palavra quem é Deus, nós não oramos. Isso é lógico. A gente não fala com quem a gente não conhece. A gente não desenvolve relacionamento com quem a gente não conhece. Então, o perseverar na doutrina dos apóstolos era algo que promovia àquela igreja a capacidade dela orar. Porque quanto mais nós compreendemos e nos aprofundamos no conhecimento de Deus, mais a gente ora. Ou mais nós deveríamos orar. E foi exatamente isso que aconteceu na história de Daniel. Lendo a palavra, tendo um entendimento e uma compreensão daquilo que Deus estava fazendo na sua soberania, na condução da história, ele se põe a orar. Abacuque é a mesma coisa, recebendo uma resposta de Deus por um clamor anterior, mesmo sem compreender muito bem o que aquilo significava, mas tendo uma relação, ouvindo e conhecendo o Deus que ele tinha, ele sobe à torre de vigia e ele se põe a orar. Então a perseverança na doutrina dos apóstolos, ou esse movimento da gente entender e compreender e nos aprofundar no conhecimento do Deus ao qual nós servimos, deveria nos levar a orar mais. Se a gente entende o tamanho da graça dele, isso deveria nos levar a orar mais. Se a gente entende a soberania dele, isso deveria nos levar a orar mais. Se a gente entende o cuidado dele, isso deveria nos levar a orar mais. Se a gente entende a graça dele, isso deveria nos levar a orar mais. Porque a oração é esse momento onde nós nos aproximamos dele. A oração é esse momento onde a gente olha para tudo que ele é, em passo de fé, isso é, com confiança, isso é, crendo de verdade que o nosso Deus é tudo aquilo que a palavra dele nos diz, nós então oramos. Por isso o autor de Hebreus vai dizer lá em Hebreus, no capítulo 4, no versículo 16, que nós podemos nos aproximar do trono da graça com confiança. E ele fala isso por conta de Cristo, que é o nosso sumo sacerdote, que se entregou por nós. Então nós nos aproximamos do Senhor em oração, nós fazemos esse movimento de estar na presença dEle, nós nos dedicamos na oração, porque a gente tem uma convicção, um conhecimento de quem Ele é para nós. Ou pelo menos, deveríamos. Então, se nós entendemos aquilo que Deus de fato é por nós, isso deveria nos levar a orar mais, a estar mais com Ele, a buscar mais a presença dEle, a confiar mais nesse diálogo, nessa conversa, nesse tempo de entrega, de súplica, de clamor, porque Ele é Deus. Se de fato entendemos o que isso significa, isso levaria a gente a perseverar nas nossas orações. Mas o J.I. Packer, ele fala que a oração ela não é só um resultado do conhecimento a respeito de Deus, mas ela também é um mover a respeito da comunhão no meio da igreja. É como se ela fizesse esse link. A oração, ela promove comunhão. A oração, ela promove que a gente tenha esse tempo da gente integrar, da gente
compartilhar a vida, da gente orar uns com os outros, orar uns pelos outros, levar as cargas uns dos outros. Por isso que o J.I. Packer diz que aqui, quando ele diz o perseverar na oração, ela é como se fosse essa engrenagem que junta o conhecimento da palavra com a comunhão da igreja. E essa é uma verdade. A gente vem aqui, você ora por um irmão, ele compartilha com você uma luta, uma dificuldade, um pedido. Ao longo da semana você tem a oportunidade de orar por ele na sua casa. No final de semana, quando vocês se encontram, você tem a oportunidade de perguntar: e aí, irmão, como é que está aquele negócio? Isso promove unidade. Isso promove